Senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, ouvi atentamente as palavras do querido deputado Adilásio Júnior. E o deputado Adilásio é sempre muito preciso com as palavras. Falou diversas verdades em seu pronunciamento. E a que mais me chamou a atenção foi a autocrítica, quando o deputado Adilásio falou da incompetência do governo anterior para executar as obras e executar as políticas públicas. Foi essa a grande verdade, e eu até o excluo desta incompetência, deputado Adilásio. Vossa Excelência é um deputado brilhante e atuante, mas a sua crítica foi movida por uma capacidade que poucos têm, de olhar para si, olhar para o grupo do qual participou e perceber que a incompetência imperou. E realmente, muito do que não foi executado e do mal feito foi por conta da incompetência. E aí eu chego a afirmar que o grande problema do governo anterior foi a inaptidão da ex-governadora com o governo, o desinteresse dela pelo governo. A cada dia que se aproximava o final do governo, parecia que o Maranhão não tinha mais governante. Eu dizia aqui várias vezes nessa tribuna que o Maranhão parecia um navio cujo comandante ficou em solo, ou então pulou do navio e pegou um bote para salvar a vida. Assim era o Maranhão. Parecia não ter governo, não ter governadora, cada secretário fazia o que queria na sua secretaria e o Maranhão foi ficando cada dia pior. Quanto à questão do empréstimo, deputado Adilásio, de fato, nós fomos contra o empréstimo. Nós ajuizamos uma ação, inclusive ajuizamos uma ação em julho de 2014, porque o governo do Estado queria utilizar o recurso do BNDES através de um tal Fundema para burlar a legislação eleitoral e fazer transferência de recursos fundo a fundo, como fez com o Fundo da Saúde, queria fazer com este tal Fundema transferindo para fundos municipais, para tentar mudar a vontade do povo do Maranhão através do repasse de recursos. Nós entramos com uma ação, conseguimos suspender na Justiça e entramos também com o expediente administrativo junto ao BNDES, informando que aquilo era crime eleitoral. E, felizmente, conseguimos evitar que este recurso do BNDES, que em muitos casos foi mal utilizado, que eles fossem ainda mais utilizados para tentar influenciar naquela eleição que, graças a Deus e graças à sabedoria do povo do Maranhão, deu um novo rumo à história do Estado do Maranhão. Quanto ao endividamento do Estado, que Vossa Excelência falou, se referindo àquela matéria do Bom Dia Brasil, é preciso, eu já disse isso, mas vou repetir, é importante que saibamos que ali se referia à questão de pagamento de pessoal, ao cumprimento do percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um impositivo legal, portanto, não é a favor do governo anterior. Agora, o Estado, tirando a parte de pessoal, o Estado está endividado. O governo que terminou em 31 de dezembro deixou muito mais restos a pagar e despesas que nem sequer foram empenhadas, o que é proibido por lei, o que é crime, do que a quantidade de recursos que ficou em caixa. Isso não somos nós que estamos inventando. Basta pegar, como o governo fez questão de mostrar, qual era o saldo nas contas do governo do Estado no dia em que o governador Flávio Dino assumiu o governo. É fato que o Maranhão é um Estado endividado. E é fato que boa parte dos pagamentos, por exemplo, que estão sendo feitos na saúde, e boa parte da pressão que acontece pelo não pagamento, inclusive de terceirizados, é por conta de débitos deixados da gestão anterior. O atual governo ainda está pagando compromissos de 2014. Deputado Adilásio, eu tenho que discordar em alguns aspectos de Vossa Excelência, já disse em quais concordo. Eu vesti a carapuça quando Vossa Excelência chamou de incoerente quem vai ao Palácio festivamente testemunhar, nós de oposição, lançamento de obras com recurso do BNDES. Eu vesti a carapuça, embora não me considere incoerente. O contrato foi assinado, está em execução, provocaria muito mais prejuízo ao erário, ao povo do Maranhão,
se o governo fosse distratar com o BNDES. Até porque existem obras que estão em andamento. E esse distrato agora representaria um prejuízo muito grande. Tem, por exemplo, dos 72 hospitais que foram prometidos pela ex-governadora, vários que ficaram pela metade, sem contar os que ficaram prontos, mas estão fechados. Imaginemos nós devolver o recurso e deixar essas obras paradas, levando em consideração a dificuldade financeira que o governo do Estado do Maranhão enfrenta. Então, agora, mais vale, já que foi feito o empréstimo e já que o governo do Maranhão terá que pagar, é aplicar bem e utilizar, de fato, em obras que tenham um grande impacto na vida dos maranhenses, como essa obra que foi anunciada ontem no Palácio dos Leões. São 63 quilômetros que vai beneficiar vários municípios na região leste do Maranhão, ou como, Conselho do Java à parte, ou como a obra Central Bequimão, que vai ser uma obra muito importante para a Baixada Maranhense. Enfim, diversas outras obras que vão acontecer e que vão ser importantes para o povo do Maranhão. Deputado Otelino, Rafael Leitor. Deputado Rafael. Eu me inscrevo também depois, presidente. É porque me causa estranheza a preocupação do deputado na execução dessas obras. Até porque esse empréstimo que foi contraído, e o senhor frisou bem, a crítica que a oposição fazia à época, era pela, infelizmente, má aplicação desses recursos. Porque, na verdade, foram 5 empréstimos durante o governo Rosiano. O primeiro é de 2009, de quase 300 milhões para a recuperação de vias. Depois veio outro de mais de 400 milhões para despesa de capital do PPA. Depois veio 180 milhões para apoio de projetos estruturantes de transportes públicos, abrangendo os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Depois veio outro de 3 bilhões no ano de 2012. E o último no ano de 2013. O que nós sempre questionamos aqui, deputado, eram as práticas que eram utilizadas esses recursos, não os seus fins. Os seus fins eram corretos e que têm que ser aplicados e ser entregues para a população. Quando eu me pronunciei ontem aqui nesta tribuna, colocando que essas obras do BNDES, pelo menos no meu município onde resido, foi eleitoreiro, de fato foi, porque eram recursos contraídos e o objeto que se destina aqui, esse empréstimo de recuperação de vias, é de 2009. 2009, o ano que foi aplicado de acordo com o seu objeto, é de 2014, nas vésperas da eleição. E aí ficou a pergunta, por que não foi concluída a obra? Porque o fim não era a conclusão da obra e a entrega da população. O fim, infelizmente, era a eleição. E trago aqui, deputado Otelino, o documento que consta a paralisação da obra no dia 26 de setembro, vésperas da eleição. Aí é que é a nossa crítica, os recursos contraídos pelo governo do Estado, como empréstimo, para que, em vez de beneficiar a população maranhense, era utilizado de outra forma. Essa é uma parte. Deputado Marco Aurélio. Obrigado, deputado Otelino. Esse saudosismo que a gente vê, na verdade, há muita vontade que gostariam de ter feito, mas não conseguiram e reconhecer que o mandato acabou. Acabou dia 31 de dezembro de 2014. Então, o que era para ser feito, foi feito até lá, e depois não dá. Então, vai explicar para a comunidade de lá de Buriti Bravo, que vai receber essa estrada no prazo de 1 ano, vai explicar que era para ter sido feito antes e por que não ter feito, se não foi a determinação do governador Flávio Dino em assumir essa responsabilidade, em assinar a ordem de serviço e falar agora vai ser feito. Então, quer dizer, não é a intenção de ter feito antes, é a condição de chegar e fazer agora. Ao mesmo tempo, o Estatuto do Magistério é um direito do servidor. A aplicação do Piso Nacional da Educação, o governador Flávio Dino fez esse cumprimento dos 13%. Mas aqui tem, por exemplo, representantes de sindicatos de professores que estão aqui na galeria de Davinópolis, de governador Edson Lobão, de outras cidades, que nos seus municípios não foi feito. E o governo do Estado fez, em respeito ao servidor. Então, quer dizer, não é porque estava lá o Estatuto do Servidor, mas não era cumprido. A própria questão da progressão funcional de mais de 11 mil servidores estava lá, mas não era cumprido. E tirar o mérito de alguém que chega agora e chama essa responsabilidade e faz, é puro saudosismo. Da mesma forma, a exemplo da Polícia Militar, que foram convocados 1.000
E serão convocados mais ainda, porque em nenhum momento foi dito que os 1.000 já estão efetivados. Vai ter a peneira do TAF, do exame médico, do curso de formação, mas serão chamados outros também. Então, o que eu quero destacar é justamente a determinação do governador. E o que vier a ser feito é vontade dele, sim. E como Vossa Excelência falou, essa questão do empréstimo, o que ficou, a vontade não era que tivesse ficado. A vontade era que justamente o Fundema tivesse condição de dar fluxo. Mas ficou. E justamente quero destacar a competência e a determinação do governador e respeito também a fala do deputado que antecedeu, quando colocou justamente reconhecendo a incompetência do governo anterior em não ter conseguido fazer, não ter conseguido executar as obras. Deputado Fernando, Deputado peço só que seja Otelino. objetivo, porque o tempo terminou. Eu quero aproveitar e acompanhar o raciocínio do companheiro Rafael, que essa prática de toda vez que tinha eleição desse grupo, que agora se intitula incompetente, essa prática se fazia em outras eleições anteriores. Por exemplo, a estrada que vai Pinheiro a Pedro Rosário, ela por 3 vezes, por 3 eleições do grupo da governadora Rosiana, colocaram as máquinas no povoado, em Pinheiro, de Maranhão Novo, colocavam ali as máquinas, vamos fazer a estrada, começavam a cortar alguma coisa, e quando terminavam as eleições, as máquinas iam embora. Você observa que em Pinheiro, por exemplo, nós temos uma rodoviária que foi fruto dessa questão eleitoreira, que está lá caindo, tudo rachado, tudo caindo, e ninguém sabe cadê a construtora, ninguém sabe de nada. Então, essas práticas já aconteciam de se fazer empréstimos anteriores para fins eleitoreiros, e ficava dessa forma. Então, nada mais justo do que o governo agora mostrar que a prática é diferente, né? E ter essas atitudes e fazer com que as obras realmente cheguem à população e resolvam o problema. Agradeço à parte os deputados Fernando Furtado, Marco Aurélio e Rafael Leitor. E 1 minuto só, senhor presidente, para concluir, com relação à refinaria. Deputado Adilásio, eu nem entendi para quem era direcionada a crítica, porque nós denunciamos à época o embuste eleitoral que representava a refinaria. Como o grupo que mandava no Maranhão até 31 de dezembro é useiro e vezeiro. Criou o factoide da refinaria, como criou o factoide do polo de confecções, como lá em Pinheiro, o deputado Fernando Furtado fez pelo menos 3 vezes o lançamento da pedra fundamental de um hospital que não deixou pronto. Então, assim, da mesma forma que eu denunciei que nós denunciamos e que o tempo comprovou que a refinaria era só mera peça de marketing, eu vim aqui a esta tribuna dizer isso, que o tempo confirmou, e pedi, inclusive, que retirasse meu nome da frente parlamentar para discutir esse assunto da refinaria, porque acho que nós temos que ter cuidado para não passar para a população do Maranhão que nós estamos zombando da população ao ficar alimentando um sonho que, pelas próprias palavras do governo federal, já não existe mais, que é a refinaria sendo construída pela Petrobras.